Olá, pessoal, e aí, tudo bem? Espero que tenham gostado das leituras que ficaram como recomendação aí durante a semana e sobre as quais vocês deveriam fazer o texto argumentativo e o texto crítico de vocês sobre crise de representatividade e crise de democracia. Então, espero que quem tenha lido, nem que seja só as partes que eu grifei, né, que eu mencionei que deveriam ser lidas, ou aqueles que de fato gostaram e adentraram na leitura, né, leram o restante do livro, eu espero que tenham gostado e que tenha aflorado em vocês um pouco mais de senso crítico, de senso argumentativo, para a gente conversar um pouco mais sobre a democracia. Até porque a nossa próxima aula da semana que vem, ela vai ser só sobre democracia, né? Democracia direta, indireta e semidireta no Brasil. Bom, considerando a importância que eu considero sobre esse tema e sobre os livros que vocês fizeram a leitura durante essa semana, eu queria tirar uns 5 minutinhos no início dessa aula para expor, se não, talvez não tenha ficado tão claro, a ideia central dos livros. Né, qual é o ponto de defesa, né, ou qual é o ponto-chave que esses livros vão tentar trabalhar de uma forma mais crítica, mais argumentativa. Lembrando que, quando a gente está trabalhando essa questão de crise de democracia, e aí eu volto para o livro Como as Democracias Morrem, porque é sobre esse livro que eu vou falar um pouquinho hoje, a gente está falando em democracia em âmbito mundial. Tá? A gente não vai trabalhar agora, ou esse diálogo em si, sobre uma possível crise no Brasil, mas a gente fala hoje sobre em escala mundial, crise das democracias em escala mundial, né? Deixando para outra oportunidade, para a aula que vem, a gente adentrar um pouquinho na questão brasileira. Bom, sobre o livro então, né? Como as Democracias Morrem, que é o livro que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Qual é a ideia central do livro? O que os autores tentam passar para o leitor por meio desse livro? Esse livro, na verdade, quando ele foi escrito, a ideia principal foi de fazer um alerta, né? Alertar os leitores acerca de uma possível crise de democracia que nós não estamos percebendo. E por que isso? Porque a democracia, por muitos anos, e isso basta olhar a nossa história, basta olhar o passado, as quedas, os colapsos da democracia, por muito e muito tempo, ela foi por meio da violência, né? Se empregou por muito tempo a violência para que as democracias entrassem em crise e para que se conseguisse tomar o poder, para que a gente, né, tivesse uma ideia de autoritarismo ou como as ideias das ditaduras militares. E a gente não precisa nem ir muito longe, a gente pode olhar para a nossa própria história em 64, né? O tamanho de violência, de opressão, da participação militar na tomada do poder e na queda da democracia. Então, toda vez que a gente fala em queda de democracia, colapso, crise de democracia, já vem às nossas mentes a ideia de violência. A ideia do exército tomando as ruas, a ideia da ideia de opressão sobre as pessoas, a sociedade. Então, por muito tempo, a violência significou crise da democracia. E os autores vão nos dizer nesse livro que hoje as democracias elas não morrem mais necessariamente pela violência. Inclusive, a violência é pouco utilizada hoje na queda das democracias. Hoje, segundo os autores, a queda, o colapso das democracias acontecem dentro do próprio sistema democrático, ou seja, pelas urnas, né? Como o trecho que eu destaquei para vocês que se referia a isso. Hoje, as pessoas autoritárias que vão transformar, burlar toda a essência da democracia são pessoas eleitas pelo próprio sistema representativo. Não são pessoas que tomaram o poder por meio da violência, por meio do exército. São pessoas que a própria sociedade escolheu, por meio do voto, como representante do Brasil. Então, isso significa que os colapsos das democracias, as crises das democracias, elas ocorrem dentro da própria democracia. A democracia, em razão de algumas brechas, ela abre espaço para que ela entre em crise dentro do próprio sistema de regras dela mesma. E isso
fica muito difícil de vislumbrar se a gente não tem um olhar mais atento, se a gente não tem um pensamento um pouco mais crítico. Porque com violência, com opressão, fica muito mais fácil visualizar a crise, a ruptura, a democracia caindo, a democracia está sangrando. A violência nos permite um olhar, né, que a gente consiga enxergar com visibilidade, porque a gente vê a violência, a gente sente a opressão. E por meio da crise da democracia, por meio da própria democracia, do próprio sistema, a gente às vezes não vê e também não sente. Então é muito mais difícil de perceber. E às vezes a gente só se dá conta quando estoura, quando de fato fica latente e evidente que a democracia, de tanto que veio sangrando sem ninguém perceber, acabou morrendo. Então esse é o objetivo, é o ponto central de análise que esses dois autores vão tentar fazer no livro. Vão tentar alertar o leitor. Olha, a democracia, a tua democracia, ela pode estar em colapso, em crise, embora não esteja tendo violência e opressão dentro do país que você vive. Porque hoje não é mais assim que acontece. As democracias, elas entram em colapso dentro do próprio sistema democrático, de uma forma mais silenciosa, mais mascarada, mas que vem com tamanho poder autoritário e de opressão como usado por meio da violência. Só que chega de forma mais mansa e difícil de perceber, difícil de visualizar. Por isso que muitas vezes a gente tem embate e divergência para trabalhar, será que estamos numa crise democrática ou não? Justamente porque a gente não enxerga e não sente. Só se a gente prestar atenção, ler textos críticos e conseguir ter esse pensamento que saia de uma ideia de senso comum. E aí a gente começa a perceber que, de fato, a democracia ela pode estar em crise, sim, mesmo que não haja nenhum tipo de violência ou opressão visivelmente acontecendo na sociedade. E para isso, os autores dos livros, para quem lê um pouco mais, e eu separei aqui, eles elencam 4 tipos de comportamentos, né, comportamentos dos representantes ou futuros representantes daquela sociedade que servem de alerta, né? Então ele elenca, acho que lá no capítulo 3 ou no capítulo 2 do livro, não me lembro, ele elenca 4 tipos de comportamento para avisar o leitor, olha, se o seu representante ou os candidatos do lugar onde você vive adota esses 4 comportamentos ou alguns desses 4 comportamentos, fique alerta, porque pode ser que seja uma pessoa autoritária tentando tomar o poder por meio do sistema democrático. E quais são esses 4 comportamentos que ele pede que a gente preste atenção nos nossos representantes ou nos nossos candidatos? Primeiro, rejeição das regras do jogo democrático. Ou seja, quando aquele candidato ou já representante rejeita as próprias regras do sistema democrático já estabelecido como uma forma de burlar o próprio sistema democrático. Então, essa é o primeiro alerta de comportamento que os autores nos fazem, rejeição das regras do jogo democrático. Segundo alerta de comportamento que ele nos dá, negação da legitimidade dos oponentes legítimos, né? Apontar que o meu oponente ele não tem legitimidade política para disputar as eleições. Então, é tentar rebaixar, é tentar destruir o oponente, né? O outro candidato nas eleições. O terceiro comportamento que ele nos alerta é o encorajamento da violência ou tolerância para com ela. Ou seja, se esse representante ou se esse candidato incentiva, encoraja o uso da violência, como se o uso da violência foi ou ainda é algo bom de ser aplicado na sociedade. E por fim, propensão para restringir liberdades civis dos oponentes, incluindo a mídia. Então, aí já funcionando como uma ideia de censura burlada por meio da restrição das liberdades civis do oponente e por meio da mídia também. Então, esses são os 4 comportamentos que os autores dos livros nos chamam a atenção para cuidar se os nossos candidatos ou se os nossos representantes agem dessa forma, porque se agem dessa forma, pode ser que
estejamos com pessoas autoritárias dentro de um sistema democrático. Então, repetindo, quais são esses 4 comportamentos, né? Primeiro, rejeição das regras do jogo democrático. Segundo, negação da legitimidade dos oponentes políticos. Terceiro, encorajamento da violência ou tolerância para com ela. E quarto, e por último, propensão para restringir liberdades civis dos oponentes, incluindo a mídia. Então, são esses os 4 componentes aí, os comportamentos de avisos que os autores nos trazem no livro. Antes de encerrar, e já aproveito aqui para fazer uma crítica um pouco pessoal, um de vocês que me enviou o texto, que me enviou o trabalho, e eu já li no momento de gravar a aula para vocês, escreveu que democracia é a opinião, é a decisão da maioria. Então, democracia aliado a uma ideia de maioria. Tá certo? Tá certo, né? O conceito mais básico, mais utilizado de democracia é maioria. A maioria decide. A maioria é o que tem o poder nas decisões e isso seria a nossa essência da democracia. E aproveito para dizer isso porque na aula passada, quando eu falava de crise de representatividade, eu falei que muitas vezes o que a gente percebe são as questões dos votos nulos e brancos nas eleições como forma de protesto, como forma de demonstrar insatisfação com os representantes, com os candidatos, e na impossibilidade de se identificar com alguns deles, acabam votando em nulo ou em branco. E eu só queria abrir um parênteses para dizer que eu usei isso como exemplo na semana passada, mas eu sou contra, né, a ideia de protesto por meio dos votos nulos e brancos. E sou contra justamente trabalhando com a questão da democracia como maioria. Vou explicar um pouquinho para vocês entenderem o que eu penso sobre isso. Eu acho que votar nulo ou em branco não é de fato um protesto. Eu acho que é um risco muito grande que a gente corre no momento de votar nulo ou em branco, porque aí o que a gente vai estar fazendo? Dando carta branca, literalmente, para que as outras pessoas escolham e elejam os nossos representantes. Inclusive a pessoa que vai ser o meu representante. Então, no momento que eu não voto, que eu me abstenho de votar, voto em nulo ou em branco, eu estou deixando que outras pessoas escolham o meu representante também. E eu me silencio, eu não opino, eu não dou a minha opinião. Lembrando que aquela ideia de vamos votar em nulo ou em branco porque vai anular as eleições não existe, né? Isso é uma ideia que foi divulgada, que foi compartilhada, mas que isso não é verdade. Vai ser contabilizado aqueles votos válidos e aqueles votos válidos é que vão valer na escolha do representante. E se esses votos válidos forem poucos, ou seja, se a gente tiver uma grande quantidade de voto nulo ou em branco, pode ser que aqueles válidos, a maioria dos válidos, seja de fato uma minoria. Então pode ser, e aí usando uma conta matemática, que os nossos representantes eles sejam eleitos pela minoria, mas mascarada de maioria. E aí a gente já consegue romper um pouco com a ideia de conceituar a democracia como maioria, porque na verdade nem sempre a democracia ela vai ser maioria. Ela pode e muitas vezes é minoria mascarada. E muitas vezes porque também a gente joga fora o nosso papel de cidadão no momento que a gente pode, não só pode, mas como deve exercer o nosso papel de cidadão, que é depositar o nosso voto em um representante. Se nenhum representa, pelo menos a gente tem a ideia de fazer a nossa escolha e não com que outros façam a escolha por nós, como acontece no voto nulo ou em branco. Então, para finalizar e a gente dar seguimento de fato à nossa aula e de fato ao nosso conteúdo, eu queria encerrar com uma frase que está no início do livro da Hannah Arendt, que se chama As Origens do Totalitarismo, que é um livro que, para quem gosta de trabalhar, estudar história, autoritarismo, democracia, é um livro que eu super recomendo. E no início do livro dela, ela alerta com a seguinte frase: não devemos almejar nem os que passaram, nem os que virão, pois importa ser de seu próprio tempo. Vou repetir.
Não devemos almejar nem os que passaram, nem os que virão, pois importa ser de seu próprio tempo. Finalizo com essa frase para dizer que governos bons e governos ruins passaram pelo Brasil, fizeram bem ou fizeram mal, ofenderam ou não a ideia do jogo democrático? Sim, aconteceu. Vários governos, vários representantes bons e ruins já passaram por nós. Mas a gente não pode viver do passado e ficar culpando e olhando todo o tempo para o passado. A gente precisa pensar no nosso sistema hoje, em quem nos representa hoje, para a gente conseguir avançar daqui 2 anos. Então, a gente não deve sempre estar pautado no passado e nem sempre se preocupar com o futuro. Eu acho que é hora de a gente se cuidar e de pensar e de argumentar e de tentar mudar alguma coisa para salvar a democracia, é pensando no hoje e é pensando no agora. E é com isso que eu encerro essa parte para falar um pouquinho sobre como as democracias morrem e já no próximo vídeo eu inicio de fato o nosso conteúdo, tá bem? Até lá e espero vocês!